energia sempre elevada, pensamentos deixam de ser maior do que imaginar, você pode crer. Na comunidade neuroquântica, conecte somente. Você não é seus pensamentos, seja algo diferente. Energia sempre elevada, maior do que imaginar. Conecte somente, sinta a mudança divina. No site você vai encontrar um novo caminho pra trilhar. Seu poder vai despertar, sua vida vai transformar. Olhe pra dentro e veja o potencial que há em você. Maior do que os pensamentos, você irá florescer. Energia sempre elevada, maior do que imaginar. Conecte somente, sinta a mudança divina. No site você vai encontrar um novo caminho pra trilhar. Seu poder vai despertar, sua vida vai transformar. Conecte somente, sinta a mudança divina. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, trazendo mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo e estou aqui com o Pércio Toledo. Olá, tudo bom? Hoje temos uma figura maravilhosa que voltou aqui com a gente. Que transborda saúde. E o episódio que ela participou, né, falando sobre saúde integrativa já é sucesso, né, falando dos pilares da saúde. Foi muito legal. Exato, né? E de tanta consciência, né, a gente convidou a doutora Débora Schau novamente para estar aqui conosco falando sobre medicina humanizada. Seja bem-vinda, doutora Débora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E o último podcast que nós fizemos foi incrível e estou animada por esse também para complementar algumas coisas, né? Algumas coisas ficaram pendentes, né? Então vamos gravar outro, falar sobre a empresa, sobre medicina humanizada, sobre a minha visão a respeito da medicina. Exatamente. Falando também do Instituto Dr. Schau, né, que trata dores, a gente vai trazer muita consciência sempre no olhar de transbordar saúde energética. E eu gosto de começar, né, nosso podcast fazendo a pergunta: o que é saúde para você dentro do contexto hoje, né, medicina humanizada? O que é saúde para você, doutora Débora? Eu ainda reafirmo, né, o que eu disse anteriormente, eu acho que é o equilíbrio entre a saúde do corpo físico, da mente, das emoções e do campo espiritual na conotação energética. Eu acredito que é importante equilibrar todos esses níveis, não somente o físico, a alimentação, etc. Energia, a emoção é muito importante também, né? Então esse equilíbrio, na minha percepção, é o contexto saúde. Maravilha! E se você ainda não assistiu o episódio com a doutora Débora, que ela trouxe, né, toda essa consciência sobre saúde integrativa, entre no nosso canal, vai lá,
assista, mas como o Pércio fala, só depois desse Só depois. daqui. Não sai daqui agora, não. Já deixa o convite para você se inscrever em nosso canal, deixar o like, joinha, já deixa aí suas perguntas, comentários, enfim, como que o podcast Saúde Energética está transbordando e mudando, transformando a sua vida, a sua saúde em todos esses âmbitos, né? Mental, emocional, física e espiritual. E falando sobre saúde, deixo aqui uma mensagem maravilhosa da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 96407-4420. Levem saúde, não é mais saúde no seu dia a dia. E, doutora Débora, falando então sobre medicina humanizada, como podemos acessar, né, mais consciência sobre isso? Eu acredito que ao longo da trajetória da medicina algo se perdeu, que foi a importância com a pessoa, né? Hoje, até mesmo por conta do volume de atendimento, especialmente nos hospitais, as pessoas são números, senhas, prontuários, número do prontuário tal. E quem é aquela pessoa? Né? Como é a família daquela pessoa? Eu sempre falo isso. E na minha percepção, a medicina humanizada é o resgatar o amor, o propósito por detrás de uma profissão, né? E é isso que é um grande valor dentro da minha empresa hoje, que é o Instituto Dr. Chao. A humanização para com os nossos pacientes, a humanização para com os profissionais que prestam serviço, para com os colaboradores, e enxergar a pessoa, né? Quem é aquela pessoa? Como ela vive? Eu sempre brigo, né? Como ela vive? O que eles comem? Maravilha, né? Entender exatamente o ser humano. E dentro desse contexto, eu posso contar um pouco da história? Por favor. Deve! Eu adoro umas histórias. No outro podcast, o Rafa, ele fez uma pergunta inusitada. E aí eu dei um bug no meu cérebro. Eu falei, meu Deus, falo ou não falo? Falo o que meu coração sente ou falo o que as pessoas Assista gostariam lá de que ouvir? vocês vão ver. Ela bugou Né? numa pergunta do Rafa lá. Porque eu sou muito intensa, eu realmente sinto as coisas. Eu falei, eu vou falar o que eu tô sentindo ou eu vou falar o que é pra falar? Eu falei, eu vou falar o que eu tô sentindo. E isso tudo por conta da minha história. Porque quem me vê hoje, entra lá no meu Instagram e fala médica, empresária, palestrante, CEO do Instituto Dr. Chao, não entende como eu cheguei lá. E eu vou contar brevemente a minha história. Eu entrei na faculdade cedo, com 17 anos. Com 26, eu já era membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Meu pai era ortopedista. E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre operei com ele, trabalhei com ele. Fui seguindo os passos, né? E como eu falei no podcast anterior, em algum momento, a dor, eu tive mais curiosidade a respeito do que a dor. E passei a estudar outras coisas, dentro a ortomolecular, enfim, e outras vertentes para entender o ser humano como um todo. E em determinado momento da minha vida, eu fui tratar apenas com a medicina integrativa, né? Saúde integrativa. Desvinculei só de operadora de saúde, que era atendimento de convênio, atendimento rápido, enfim, a medicina integrativa, ela requer tempo para você conhecer a história daquela pessoa. E o meu pai, ele era dono de uma clínica de ortopedia. Ele fundou ela em 1987, ele e a minha mãe. Então eu trabalhava com ele. Mas sua mãe não era da área? Não, minha mãe era a administradora e advogada. Aí eles fundaram, trouxeram os convênios, na época era super forte, né, os convênios e tudo mais. Porém, é um modelo de atendimento diferente de um atendimento integrativo, no qual requer tempo. E em determinado momento, eu falei pro meu pai, olha, eu não me vejo mais aqui, eu preciso seguir o que eu acredito, eu acredito que eu preciso de mais tempo com o paciente e eu vou abrir meu consultório. E fui embora. E deixei ele na clínica dele, com as coisas dele, e fui seguir a minha vida.
Até fiz o lançamento de um infoproduto naquele momento, porque eu também tenho psoríase e contei no outro podcast, né? Que foi algo que abriu a minha mente para medicina integrativa também, mais ainda. E abri meu consultório, lancei um infoproduto para ajudar as pessoas que têm psoríase ao caminho da autocura, né? Porque o nosso corpo ele tem esse mecanismo de autocura a partir do momento que você sabe estimular. E fui embora, viver minha vida. Só que as coisas, elas não são como a gente quer, elas são como elas são. E aí, meu pai faleceu em fevereiro de 2021, de Covid. E naquele momento, eu entendia o total de menos 95% a respeito de empresa. Mas, de repente... Você sabia de medicina, de tudo? medicina, eu era uma excelente técnica, né? Porque nós, da área da saúde, somos formados para isso. Para sermos aquela profissão. Habilidade nenhuma de gestão, de administração, de gestão de pessoas. Zero. Inclusive, até a própria doutora Michele, né, que é hostess aqui também, ela fala bastante, né? Sou uma maravilhosa médica, mas não aprendi administração, né? Exato. Não ensina na medicina, né? Só que é uma competência que em algum momento é preciso desenvolver, né? O meu foi muito duro, porque foi com a perda do meu pai, né? Então, você já viu aquele filme De Repente 30? Eu não gosto muito de filme, mas eu lembro de alguns que eu assistia na minha infância. Eu gosto muito de leitura, de cursos, eu sempre falo, né? Mas esse filme, De Repente 30, que é aquela menininha que de repente ela tem 30 anos e lida com um monte de coisa e ela não sabe nem o que ela tá fazendo lá. Caiu de paraquedas, foi o que aconteceu comigo. Eu saí do meu consultório, eu empreendia, porém do meu jeito, com as minhas coisas organizadas do meu jeito, e de repente eu virei a proprietária de uma empresa com 12 colaboradores. Que já era grande, Que né? já era uma empresa grande, já rodava, e eu não sabia nada de nada. E aquele momento foi muito desafiador, porque quem me vê hoje fala, nossa, caramba, né, proprietária da empresa, mas foi muito trabalho, foi muito entendimento. Muito aprendizado, né? Muito. Você tem que... Eu acho que eu cresci 30 anos em 3 anos. Que fazem 3 anos, né? Agora, em fevereiro, foram 3 anos. Desde o falecimento dele. E quando eu assumi a empresa, eu não sabia o que era o imposto. Eu não sabia fazer uma planilha de Excel. Eu não sabia como a empresa funcionava. Sabe aquele... aí um dia me contaram uma história. Era excelente médica. Excelente médica. Só que assim, junto disso, junto da empresa, vieram outras questões, né? Dentro da gestão de uma empresa. Eu não sabia o que era nada. Aí eu digo que a primeira competência de um empresário ou de um CEO é a humildade. Porque quando você é uma pessoa com o copo cheio, você não consegue absorver mais nada. Você acha que você sabe tudo e, na verdade, você não sabe nada. Você acha que você sabe tudo, né? Aí, naquele momento, eu sentei do lado de cada colaborador e falava, viu, me conta, o que você faz aqui? Tipo, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Tipo assim, agora quem vai tocar a empresa sou eu. Então, estamos sentei no do lado mesmo da pessoa barco. da recepção, me conta, como funciona? Como que é? Na época era ficha manual, não tinha nem sistema. Aí eu entendi cada processo, entrei no administrativo, fui entendendo como as coisas funcionavam lá. E aí entra aquela resistência, né? Primeiro a gente não aceita. Primeiro o falecimento. Depois você tá num lugar completamente desconfortável, porque eu via seguindo um modelo de atendimento, de repente eu tive que voltar a atender convênio, e aí o atendimento ele é de outra maneira, ele é um pouco mais rápido, então eu tava muito desconfortável. E os convênios hoje continuam sendo números, né? Continuam sendo números. Então foi um processo muito grande de entendimento e de aceitação. Quando eu aceitei, sistemicamente eu aceitei, bom, ok. Eu não tenho como nadar contra isso. Então, bora fazer disso o meu sonho, que é o que eu realmente acredito, uma medicina de mais qualidade, uma medicina mais humanizada, mais empática, de acolhimento. Se eu não posso ter um atendimento de 1h30, o que de melhor eu posso fazer com o que eu tenho hoje? E aí foi que a minha cabeça começou a abrir para o empreendedorismo, né? Então, em 2021, foi para eu ver se eu ia sobreviver. Então, eu comecei a atender, voltei a atender convênio, absorvendo os pacientes que eram do meu pai. Acho que eu tive 3 dias de luto. E aí, logo em seguida, eu já estava sentada na cadeira dele, atendendo os pacientes dele. Foi horrível. Eles choravam de um lado, eu chorava do outro. Que porra. Eu entrei num movimento no automático, engatei a primeira e fui embora. E aí, até esses dias, eu ainda tava em automático. Por isso, daquele que eu falei do bonequinho, da autocobrança excessiva. Porque você quer chegar no resultado.
Eu já queria, enfim, a gente enxerga algo muito grande já prosperando, mas tudo é um processo. Já sabe o que você quer e vai chegar, mas ainda tem um período, mas né? é um processo. É um processo. E aí eu comecei a tomar gosto pelo processo, de comemorar cada vitória, cada desenvolvimento, cada aprendizado. Então, em 2021 foi o quê? Entender a empresa e ver se eu ia sobreviver. Sobrevivemos. E aí eu sempre trabalho com metas, né? Então eu falo assim, bom, eu preciso de uma equipe trabalhando comigo. Mas para isso, quem são essas pessoas? Elas precisam, pelo menos, ser parecidas comigo. E aí entra a implantação de cultura na empresa. Então, em 2022, eu comecei a tomar mais atenção para os processos de gestão. Então, eu desenvolvi competências a respeito de gestão, de pessoas, aumentando o meu know-how de networking, conhecendo outras pessoas, outros empresários. E isso começa a abrir a mente, né, de uma pessoa que era puramente médica e passou a enxergar com um lado mais empreendedor. E em 2022 foi quando eu comecei a tirar o pé um pouco da operação, porque eu percebi que se eu ficasse atendendo eu não ia conseguir resolver nada. Uhum. E aí passamos um processo de implantação de cultura. Quem somos? Para onde vamos? Quais são os nossos valores? Porque é importante você trazer uma identidade para sua empresa. Porque você sabe para onde você vai. E as pessoas, elas vão se ajustar a você. Não você vai se ajustar às pessoas. Então, uma cultura bem implantada, as pessoas que fazem... que se identificam, né? O propósito, elas chegam. E as que não, elas espirram, elas desaparecem. Automaticamente, né? Vibração, né? Vibração, energia. Exatamente. E em 2022, nós constituímos uma equipe médica que hoje só vem crescendo. Dentro de uma cultura muito bem estabelecida de acolhimento, de empatia, de segurança. Afinal, lá um dos valores o paciente ele vai receber o tratamento que ele precisa e não o que economicamente é mais rentável, fazer coisas que o paciente não precisa para aumentar o faturamento. Não, lá o paciente ele é o centro do nosso negócio. A satisfação dele, então, todas as vezes que um colaborador tem dúvida a respeito do que fazer, pense, ele precisa estar satisfeito, como nós podemos resolver da melhor maneira. E isso dentro de operadora de saúde, que foi mais desafiador para mim, né? Então, nós estamos agora num processo de expansão para trazer essa humanidade para dentro da área da saúde, para a gestão também, porque... O que eu tenho de mais precioso na minha empresa não é a minha empresa. São as pessoas que estão comigo. Colaboradores. Exatamente. E eu falo que quanto maior o seu sonho, mais importante é o seu time. E, por exemplo, quando eu entrei, as pessoas, elas... Assim como eu cresci e evoluí, as pessoas que estão comigo também foram desenvolvendo competências. Eu poderia muito bem ter chegado e falado, bom, eu preciso de um gestor aqui, do melhor gestor, eu preciso do melhor financeiro, eu preciso do melhor faturamento, eu preciso do melhor, do melhor, do melhor. E mudou para todo mundo, tanto para você que estava chegando, quanto o pessoal que já estava lá com a gestão anterior e teve que se readaptar, né? Exatamente. Mas eu poderia ter trocado as pessoas, seria mais fácil, e colocado pessoas que já têm a competência. Talvez mais simples, mais fácil, não sei. E aí, o que eu enxergo como valor? Eu considero que a pessoa, ela é uma pessoa, ela é uma família, ela é todo um contexto. Então, assim como eu cresci, o meu time cresceu demais comigo também. Então, várias pessoas entraram para auxiliar, então foram muitas consultorias, foram muitas. E até hoje, né? Porque não há nada tão bom que não possa ser melhorado, né? Exatamente. Exato. E toda essa consciência, né? Para poder perceber que como o paciente, ele é um ser humano, né? Então, como humanizar a medicina, né? Então, um passo ali, ó, de você humanizar a equipe, né? E perceba as palavras lindas e grandiosas aqui da doutora Débora. Começou por ela, CEO da empresa, trazendo toda essa que na época cultura. Não era, né? Ela estava chegando. Hoje ela se tornou para mudar toda essa cultura, né? De tirar essa mentalidade de que o paciente é só um número, partindo dela, ó que legal, a vida parte de você, né? Então, partindo dela, mudando toda a equipe e trazendo toda essa consciência. Que lindo. E me chamou a atenção também a doutora Débora falando, né? Que ela começou a se apaixonar pelo
processo, né? Como a gente fala, se apaixone pela... A vida é um movimento, a vida é movimento, se apaixone pela jornada. Porque quando você só quer ter, né? Alcançar alguma coisa, é o ter. É a mente racional. Agora, quando você se apaixona pelo processo, é o ser. E quando você é, tudo fica mais... Você vive, né? Você começa a viver aquilo, né? Exatamente. Tudo fica mais leve e divertido. Exatamente. E quantos desafios nessa história. Muitos. E os desafios fazem a gente crescer na marra, né? Eu falo, nossa, Deus tá forjando mesmo, né? Que eu tenho uma frase que eu falo muito, né? O que não tem solução, solucionado está. Então não adianta você ficar remoendo. O problema tá ali, a situação tá ali. Tem como resolver? Tem. Então resolve. Exatamente. Não tem? Então já tá resolvido. Segue, vambora. Sim. Exato. E sobre o que você falou de curtir o processo, também não foi fácil, né? É tudo um processo. Porque, igual eu comentei, eu tenho uma autocobrança excessiva. Eu quero fazer acontecer. E tem que ser rápido na sua cabeça, tem que ser né? rápido, e eu tenho que trazer o resultado. E isso gera um desequilíbrio energético muito grande. E quando passa todas as vezes, mas o meu inconsciente pensa, mas e o resultado? Aí eu trago pra minha consciência e falo, Débora, tá tudo bem, você está caminhando o processo, agradeça o que tem acontecido, porque Mas olha isso o são os quanto já treinamentos, caminhou. né, que você teve, porque... Exatamente. E essas suas palavras me lembraram o que a gente está falando nos bastidores sobre a metodologia Transurfing, de tirar a importância do que tem que ter, tem que conseguir, tem que fazer. Tem, né? Seja o processo, né? Se apaixone Curta, pela viva, vida. né, o processo. Exatamente. E falando na metodologia Transurf, talvez você se questiona, né, aqui, que é isso, né? É uma metodologia que nós temos dentro da comunidade neuroquântica, que inclusive vou deixar aqui um vídeo convite para vocês. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. PNL do futuro, não é? Os alunos falam PNL do futuro, né? Que PNQ, né? O método PNQ que está dentro da comunidade contempla PNL, neurociência e física quântica juntos, né? A neuroquântica aí, ó, para você surfar por esta realidade. E ó, o Pérez está deixando aqui um presente para você. Para você acessar a comunidade neuroquântica, 10% de desconto. Quando você for fazer sua inscrição, coloque lá no cupom de desconto Saúde Energética, que você acessa 10% de desconto, não é? Então, lá dentro da comunidade, você tem diversos conteúdos, como mentorias, cursos, pockets cursos, meditações, áudios. E o Transurfing, que você tinha comentado antes já, né? A Que é... mentoria Transurfing, que você lá vai descobrir como surfar por esta realidade, tirando a importância e vivendo a divintude, não é, Pérez? essa palavra foi maravilhosa. Não, o Joe tá falando, né? Viva a sua infinitude, a sua divindade, né? Aí saiu a divintude. Aí pegou, né? Os alunos ficam brincando, né? Viva a sua divintude, que é a sua divindade e a sua infinitude. Afinal, você não é seus pensamentos. Você é muito maior do que imagina ser. E que história linda aqui que a doutora Débora tá transbordando, né? E Quanta garra, hein? Exatamente. Ó, quem vê essa maravilhosa aqui não vê quanta porrada ela já tomou, né? Determinação.
encarnação, parte, não né? é? Exato. E todo esse movimento para trazer, né, dentro da sua essência, esse movimento que o paciente não é um número, e sim, ele é um ser humano. Sim. Eu sempre fui muito conectada com isso, né? Eu lembro quando eu estava na residência, eu me preocupava muito com os pacientes, né? Em conseguir uma transferência, em conseguir um exame. Uma melhoria, Uma né? melhoria. Eu sempre fui muito intensa nisso. Que afinal isso contribui para melhoria, para cura ali Pra cura. do paciente, né? Exato. E aí o que eu compreendo, né? Um paciente que ele procura ajuda, ele precisa, no mínimo, ser acolhido, né? Então, nós lidamos muito com pacientes com dor. E o paciente com dor, ele já é uma pessoa um pouco mais irritada. Quem é feliz com dor? É difícil você ser feliz com dor, você se irrita Ele já fácil. chega num certo desespero até, né? Exato. E então a pessoa que atende, ela precisa ter o acolhimento. Então, o time tem que ser um time preparado para conseguir atender uma pessoa com dor. Então, o nosso atendimento ele é humanizado porque ele é acolhedor. Nós promovemos um contexto para o paciente. Só que eu preciso que o meu colaborador também esteja bem. Então, o olhar para a gestão, para as pessoas, ele é humanizado. Quem é aquela pessoa? Quais são os sonhos dela? Então, a gente faz entrevistas, a gente pergunta coisas assim, como é a sua família? Qual é o seu sonho? Quem é você? Coisas Me fala pessoais, quem é né? você. Pra saber, né? Ah, não, eu faço isso. Não, eu estou querendo saber quem é você. Não o que você faz, o que você fez. Quem é a pessoa por detrás disso tudo que você tá falando? Eu não né? quero saber quem é você no Facebook, né? Nas redes sociais, que tudo lindo e maravilhoso, né? Eu quero saber. Exato. Eu tô rindo aqui que uma vez a gente fez um processo seletivo dentro da engenharia da humanidade, ou engenharia da humanidade que realiza todo esse movimento aqui, ó, que transborda o saúde energética. E uma das perguntas era: o que é o amor para você? Sabe? E aí a pessoa não tava esperando aquilo, né? Não, e são perguntas que a gente fazia que não fazia sentido pro candidato. Mas pra gente fazia total sentido. Eu quero saber realmente como que é a família Que era daquela justamente sobre pessoa, quais são os sonhos daquela pessoa, para estar alinhada à cultura da empresa. É isso mesmo. Isso é muito importante, esse alinhamento, né? Aí entra a cultura. Quando você sabe quem você é, qual é a pessoa que tem sinergia e faz ressonância com o que você é, né? Isso faz muito sentido para mim também em relação à gestão. E assim, lá nós temos uma cultura muito forte de reconhecimento. Então, trazendo para as necessidades básicas do ser humano, né? O ser humano ele precisa de algumas coisas para poder viver em paz, né? O pertencer, o ser reconhecido, ser amado. Reconhecimento é muito importante, É muito né? importante. Ser ouvido na essência. E o ser humano ele tem o hábito de... Como que eu vou dizer? De apontar erros, né? Falhas. Se você vai num estabelecimento e você gosta, às vezes você não avalia. Mas se você não gosta... Que é o que eu falo, né? O demarketing é mais importante, né? Que é o que mais destrói, As inclusive. pessoas acham mais importante. Não, é que elas julgar. falam mais, elas falam mal, mas elas não falam bem, né? Exato. Então, elas... Falando nisso, então, ó, já deixe seu like aqui, ó. deixa Já o like aí. compartilha esse vídeo, né? Fale bem de você, fale bem das pessoas, né? O julgamento ali, ó, o universo não entende que você tá falando mal das outras pessoas, e sim aquela vibração tá partindo de você. Então, deixe seu like, compartilhe, né? Vamos transbordar mais saúde, né? Nesse senso de pertencimento, vamos acolher todos aqui na família Saúde Energética, não é? E essas entrevistas, não só nas entrevistas, mas esse senso de cultura, doutora Débora, como que hoje o cliente não, né, o paciente chega, não só como ele é acolhido, mas quais são os maiores motivos dele chegar até o Instituto Dr. Chao? Nós temos muitos tipos de pacientes, né? Por trabalhar com operadoras de saúde, nós trabalhamos com operadora e trabalhamos com os atendimentos particulares, mas nós temos muitos tipos de pacientes, desde o senhor com dores crônicas até mesmo o atleta, né? Praticante de crossfit, eu sou praticante de crossfit, sim, sou ortopedista praticante de crossfit, desde que você tenha noção aonde o seu corpo pode ir, não extrapolar e ter a técnica, não machuca. E eu tenho muitos atletas de crossfit também.
Então, nós temos tratamentos para todos os tipos de pacientes, né? E eles nos buscam especialmente por dor. Então, os nossos pilares mais fortes lá é a ortopedia e traumatologia, a odontologia, meu irmão, que é o meu sócio, faz a parte odontológica. Não sei se vocês sabem, mas a boca faz parte do nosso corpo. E o mesmo sangue que tem no dente, tem no cérebro, porque ele passa por todos os locais. Então, doenças periodontais adoecem o corpo físico. Então, às vezes você ignora o paciente, tá? Já ouvi falar que teve até morte já por cáries, né? Que pega no sistema geral aí, sei lá. Isso seria algo muito extremo, grave, né? bem extremo, claro. Extremo. Tem artigos mostrando algumas infecções nos dentes correlacionando a doenças cardíacas, infartos, doenças ateromatose, enfim. E às vezes você não olha a boca do paciente. E esse é a visão do enxergar como um todo, né? Então, um dente doente, ele gera um processo de inflamação crônica por anos. Essa inflamação crônica nós sabemos que é um gatilho para o adoecimento. Então, nós temos a odontologia, porque entendemos que a saúde bucal é uma saúde sistêmica. A saúde integrativa, que é a parte que eu faço, enxergando o paciente como um todo, otimizando o metabolismo, enxergando a dor sobre outra percepção. E temos a fisioterapia, que é nada mais do que cuidar da origem mecânica da dor. Então, quando nós pensamos em dor, tem a origem mecânica, que é a disfunção dos músculos, então falta de fortalecimento, falta de alongamento e tudo mais, má postura, e a inflamatória. E na inflamatória existem os hábitos, o que você come, a inflamação como um todo, né? De modo geral. Então, nós tratamos a dor de vários pilares, tanto biomecânico quanto inflamatório, envolvendo a saúde integrada, a odontologia e a ortopedia. Uau, que rico! Quanta informação! Exato, que rico esse conhecimento, né? Não só na questão, né, emocional, psíquica, né, como um todo ali, mas a mecânica também, né? Como a gente falou no episódio passado, que é um dos pilares da saúde, que é o movimento. E eu fiquei encantado com esse episódio. Se você ainda não assistiu, reforça aqui o convite para assistir o episódio que a doutora Débora Shaw veio e transbordou saúde integrativa. E a dor, ela é um alerta. E aí o que nós estávamos conversando nos bastidores, às vezes o paciente chega com dor há meses, às vezes anos, porque o nosso corpo ele se adapta com o que é ruim também. Então você acostuma com a dor, não acostume com a dor, porque a dor é um sinal de que algo não vai bem. Vou fazer uma analogia. Imagina que você tá lá com o seu carro dirigindo na estrada, aí acende uma luz e começa a piscar. O que você faz? Automaticamente você fica no alerta e já vai resolver. Você vai resolver. Ou você corta o fio e continua andando. Então, o remédio pra dor é isso. Tô com dor, toma um remédio pra dor. Tá. Você cortou o fio, mas você mascara, e né, aquela causa. Exatamente. Então, usar medicamentos que são sintomáticos não vão tratar a origem, a causa da sua patologia. Então, ela vai continuar num processo de adoecimento. Você acha que tá tratando porque tá sem dor, quando na verdade você só está camuflando, né? Sim, e dentro da sua experiência, né, como uma médica integrativa, percebendo o ser humano como um todo e especializada ali na ortopedia com dores, o que você percebe? Vamos generalizar. Qual que seria a maior causa de dores, né? Claro, mas vamos generalizar. O que você percebe? Olha, é porque o paciente que passa comigo já é um paciente mais nichado, né? Então, quando ele já chega pra mim, ele já passou com o ortopedista, ele já passou com o fisioterapeuta e nada melhorou, então ele já chega pra mim, eu entendendo que é um processo inflamatório crônico e daí envolve tratar a parte metabólica dele. Então, seria a desintoxicação, né? A detoxificação, até mesmo pensar sobre o olhar dos parasitas, então desparasitação, a otimização do terreno biológico que nós falamos, né? O sangue, ele é um terreno biológico, então equilibrar as funções de nutrientes, até mesmo utilizando fitoterápicos, enfim, outras estratégias também. Mas é difícil de falar assim como um todo, mas de fato, a maioria das pessoas
estão num estado pró-inflamatório, porque a alimentação é desfavorável, o estresse, quem mora em São Paulo sabe. Tudo industrializado, tudo né? industrializado, o trânsito, que você demora horas para andar poucos quilômetros, o sono também não tem muita qualidade, usa o celular. Então, assim, o corpo ele já tá num estado de inflamação, então já é mais vulnerável, né? Mas a pessoa que trabalha o dia inteiro e é sedentária, aí pronto. Exato. A fórmula mágica A para a bomba dor. relógio, né? O que liga tudo. A fórmula mágica O para botãozinho dores. vermelho, né? Que você só aperta e Exato. explode, né? Minha pergunta foi mais nessa percepção mesmo, que às vezes a pessoa fala, estou com dor, é uma má postura, ou é a minha alimentação que está errada, ou é a própria qualidade de vida, o estresse. Não, é perceber como um todo, como a gente falou no episódio anterior, né? Não é só um fator. Nunca é, né? Sempre tem um multifatorial. monte, né? Exato. E dentro da minha experiência, por exemplo, da aviação, né? Fala assim, o acidente aéreo não é por um fator, foi desencadeando ali diversas situações que chegou naquele resultado. Então você ter essa visão preventiva é fenomenal, né? E a gente estava conversando, né? A minoria, né, chega na sua empresa nesse senso de prevenção. E sim que já chegou no extremo ou escolhe alta performance. Ou como já falou, né? Já passaram em outros vários e tá indo já como sem resultado, né? Eu acho que tentando trazer em memória, acho que eu nunca atendi uma pessoa que falava, eu só quero prevenir, não tem nada. Não, tô aqui pra fazer aqui só pra gente Só pra ver. dar uma prevenida, sempre tem alguma coisinha associada, né? Mas essa cultura, ela poderia mudar, né? Mas eu acredito que ainda é uma construção. Eu tenho fé, mas ainda é uma construção, né? Exato. E dentro do Instituto Dr. Chao, você tem algumas linhas de tratamento, né? E quais são essas linhas de tratamento? Na verdade, como eu falei para você, né? Dentro da ortopedia, 2 pilares são importantes: a mecânica e a inflamação. Então, nós trabalhamos basicamente esse contexto do paciente. Então, nós temos tratamentos tanto intervencionistas, então aquela região que dói, existem tratamentos para aquela região. Nós seguimos a linha mais da ortopedia regenerativa, então existem substâncias que podem ser injetadas naquela articulação ou naquele músculo, de modo que vão estimular a vida, reduzindo o processo inflamatório, reduzindo a degeneração, né? Então, essa é uma das vertentes, com aplicações locais. Nós temos também uma fisioterapia específica, nós temos parceria com o fisioterapeuta, o Dr. Rodrigo Álvares, que trabalha com uma metodologia bem personalizada, então é uma biomecânica diferenciada. Dentro disso também existem os tratamentos com ozonioterapia. Esse tratamento ele tem o potencial de estimular. Bem, o ozônio ele é um oxigênio ativado, né? Então esse já é um grande benefício. E ele tem o potencial de ativar no nosso corpo, na nossa célula, o nosso sistema anti-inflamatório e o nosso sistema antioxidante. Você sabe que as nossas células têm mecanismos de autocura, né? Se você corta o dedo, seu dedo cicatriza, certo? Então, você consegue estimular o seu corpo a desempenhar esse papel, ao invés de você tomar um anti-inflamatório e bloquear essa via. Então, esse tratamento, ele também auxilia nesse processo de otimização das células, eu diria assim. Tratamentos para dor crônica também, eu trabalho com o óleo do cannabis, também é algo que é relevante, principalmente em dores poliarticulares, que nós diríamos, né, pacientes fibromiálgicos, que tem um componente emocional também forte associado, não esquecendo da alimentação. Você sabia que pacientes que têm uma patologia que se chama sensibilidade ao glúten não celíaca, eles podem expressar sintomas que não são intestinais, como, por exemplo, dor crônica? Então, às vezes, o paciente ele tem uma dor crônica, fadiga intensa, e você não pensa na alimentação dele. Então, tem estudo mostrando que pacientes fibromiálgicos se beneficiam com a dieta gluten-free, ou seja, ele tem uma dor excessiva, todo aquele padrão, né, fadiga, depressão e tudo mais, faz uma alimentação gluten-free, experiencia uma melhora, e depois quando você introduz novamente, ele volta a ter dor. Então, a alimentação também está correlacionada com dores, né? Então, essa é a visão mais holística mesmo
do paciente. Nós temos vários tipos de tratamento. Também temos a parceria com o nutricionista, que auxilia nesse processo de desinflamação através da alimentação. Acupuntura, que também trabalha a parte energética, né, do corpo, através dos meridianos pela medicina chinesa. Então, é algo bem diversificado, né? Uau, Quanta abrangência. Exatamente, né? Literalmente todos os aspectos ali para trazer mais saúde e, como a gente diz, os pilares lá da Física, saúde. emocional, energética, de todos os lados. Maravilha. Exatamente, exatamente. E olha só, eu percebi aí ó, que você tem uma pergunta aqui para fazer para a doutora Débora, trazendo mais consciência dos óleos, né? Dos óleos de cannabis. Às vezes Tão tem polêmico, né? Exatamente, duas vertentes, né? A primeira é o movimento. Não, eu quero mais para experienciar, para ver como que é. Ah, eu tô com dor, então é isso que eu gostaria, o óleo de cannabis. E também a outra vertente da pessoa realmente precisar, mas tem as crenças, né, o preconceito, às vezes até preconceitos religiosos. Como que a gente pode trazer mais consciência sobre isso? Na verdade, é separar, né? Uma coisa é utilizar de modo recreativo, que não tem absolutamente nada a ver com o tratamento medicinal. Até porque a recreação, a pessoa busca aquele efeito do high, né? Então, que seria a brisa, que seria outra coisa, que não tem nada a ver com a efetividade medicinal, por exemplo, de um óleo. Então, assim, a desmistificação de tudo é basicamente que o nosso corpo tem um sistema que se chama sistema endocannabinoide. Então, significa que nós temos receptores canabinoides e nós, inclusive, produzimos substâncias que são canabinoides. E esse sistema, ele tem sido estudado cada vez mais, é tudo muito recente, porque tem muito a ser descoberto, mas ele praticamente participa da homeostase do corpo, que é o quê? O equilíbrio. Então, ele coordena muitas funções dentro do nosso corpo. E alguns pacientes possuem um desequilíbrio dessa homeostase do sistema endocannabinoide. A indústria tentou fazer um medicamento para atuar nesse sistema, mas nada é tão perfeito quanto a planta. Porque ao passo que você ativa um receptor, você bloqueia o outro e um dos medicamentos lançados provocaram até ideação suicida em alguns pacientes. Porque não tem aquela, como eu vou dizer, aquela modulação a mesma que eficácia, algo né? Não diria nem eficácia, mas uma planta, ela... Deixa eu fazer analogias, que eu gosto de fazer analogias. Imagina que quebrou um farol. E você fala assim, quebrou um farol, então nada passa aqui. Então não passa carro de um lado nem de outro, aí não funciona, certo? Isso é o bloqueio de algo. Agora, se você coloca um guardinha da CT, ele fala assim, não, agora você pode passar. Tá bom, agora você espera, você passa. Não é igual, mas resolve, né? Isso significa modular. Tá. Então, uma coisa é você bloquear um sistema, e aí você tem vários efeitos adversos. Outra coisa é você modular, que é o CET lá no farolzinho. Então, o que a planta do cannabis faz? Ela modula o sistema endocannabinoide. Diferente de uma medicação que foi lançada e foi retirada de mercado que bloqueia. Então, a natureza ela é perfeita. E nós temos que considerar isso, né? Então, não estamos falando de uso de entorpecentes e de querer a brisa, né? Nós estamos falando de tratamento. Utilizando da planta para modular os nossos receptores endocannabinoides. São basicamente dois, o CB1 e o CB2. Mas tem muitos outros ainda a serem descobertos. E quais são as doenças ou o tipo de tratamento ali que você indica? Quais são as procuras, na verdade? O que a pessoa tem que você indica para ela? Na verdade, várias patologias você pode utilizar o cannabis, né? Dentro da minha prática, eu lido no tratamento de pacientes com dor crônica, né? Mas existem também a utilização em doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Existem alguns casos também de utilização em pacientes autistas, em tratamento de câncer. Então, ele pode ser utilizado de várias maneiras, né? Mas na minha prática clínica, o que eu mais utilizo são para pacientes com dor crônica. E veja,
Tudo é uma questão de equilíbrio de indicação, não é uma panaceia. Você tem que saber indicar. Quando bem indicado, o resultado é muito bom. Que é a cultura, a essência do Instituto Dr. Chao, Exatamente. de perceber ali o que realmente o paciente, numa visão humanizada, precisa. Analisar o todo, né? Ver, não simplesmente medicar e pronto. Sim. Exato. A personalização. Exato, Né? que a gente estava conversando nos bastidores, né, que às vezes tem pacientes que necessitam, que seria extremamente eficaz ali o óleo de cannabis, porém existem crenças, às Tem vezes isso também, tem as religiosas, crenças. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta justamente para trazer essa consciência que às vezes você conhece alguém, ou até você que está assistindo, nunca havia pensado nessa possibilidade e mal julgado também, né, o óleo de cannabis, que é medicina, né, uma medicina integrativa ali, trazendo mais saúde. Ele é da natureza, né, Uhum. Rafa? Ele é da natureza, ele é uma planta. E dentro dessa planta existem vários compostos, né? Os mais comuns, o CBD e o THC. Mas existem vários outros compostos também, como CBG, CBN. Existem vários. Existe um leque, de óleos. Não Uau. sabia. Um leque de substâncias dentro da Uhum. planta, né? Mas os mais conhecidos são esses. E vários tipos de óleos, né? Uhum. Os óleos que são isolados, os óleos que são full, que tem um pouquinho de cada, menos THC. Mas de fato os óleos não vão trazer um efeito high. Não vão trazer, que é o efeito recreativo. Uhum. Eles vão simplesmente Modular, né? equilibrar, modular o seu sistema endocannabinoide. Eles não vão te trazer um efeito alucinógeno. No fim das contas, não vai dar barato. Não vai, não vai. Não vai pra isso, porque não tem nada é a para ver. isso, essa não é a É, finalidade. então foi Isso é bom deixar claro, né? Não tem Exato, nada a foi ver. No começo do tema aqui, foi justamente, né, duas vertentes. Para Uhum. quem busca como recreação e para quem realmente precisa, mas existem crenças ali impedindo que a pessoa acesse e muitas vezes sem efeitos colaterais que muitos outros medicamentos poderiam trazer. Sim. E eu brinco que é uma alquimia. Não vou contar o segredo, tá? Mas usar o óleo, ele requer um acompanhamento mais próximo, doses baixas. Cada paciente é de um jeito, um paciente responde com uma dose e outro responde com outra. Não é que não é uma medicação que você toma lá. Não é uma 15 ciência miligramas. exata, né? Não, cada paciente tem uma dose. Então, os pacientes eles são acompanhados de perto até atingir a dose o suficiente para que ele equilibre, nunca excedendo, sempre encontrando a menor dose possível para o equilíbrio dele. Isso é como eu costumo trabalhar com óleo. Que lindo. E para quem está assistindo aqui, talvez perguntar aí, como que eu faço para entrar em contato com a doutora Débora Chao lá no Instituto Dr. Chao? Quais são as redes sociais? Como que as pessoas podem entrar em contato? O meu Instagram, ele é doutora.dra.Débora Chao, Débora com DHE. E o do Instituto Dr. Chao é @instituto.drchao, CHAO. Lembrando que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E se esse vídeo aqui, esse episódio, fosse um convite para você integrar mais saúde? A gente estava falando também que a dor é a pontinha do iceberg, não é? Como que a gente pode trazer mais consciência? Porque às vezes a gente já falou, né? Mas reforçando aqui, né? Eu tô com uma dor na lombar, tô com uma dor no Já ombro. tá aqui faz um tempinho, não tá, Exato. não é E certo, você se né? acostumou tanto que acha que é normal. Não é normal ter dor. É o seu corpo sinalizando. Há algo de errado aqui. Eu vou trazer para a realidade dentro do CrossFit, né? E quem gosta de CrossFit é tipo seita, né? Porque vira aquela licença de comunidade e você quer treinar e você treina independente da dor. E muitas das vezes você treina sobre a dor. Só que o seu corpo tá falando assim, algo de errado está aqui. E você permanece treinando sobre a dor. Em algum momento isso gera um processo degenerativo. Irreversível, algumas das vezes. Então, é muito importante respeitar o seu corpo. Eu digo que é uma questão de respeito. Se você está com dor, troque o exercício, faça de outra maneira. A dor ela é uma sinalização. Então, isso estou falando do estresse repetitivo, né? Por exemplo, no CrossFit. Mas a dor, ela pode ser desde uma alteração metabólica, até um conflito emocional, até traumas emocionais. Enfim, dentro da medicina germânica, a gente enxerga
A dor como aquela sensação de pessoas que têm uma autocobrança excessiva, a sensação de incapacidade. Então, isso reverbera no nosso corpo físico também. Então, conflitos emocionais, intoxicações, sensibilidades alimentares também promovem dor, falando ainda na questão da alimentação com excesso de glúten e tudo mais. Então, a ponta do iceberg é a dor. Está expressando esse sintoma, mas o que vem por debaixo, né? Não acostume-se com a dor, né? Não acostume-se, porque é comum, mas não é normal. Exato, e o glúten hoje, se perceber, está na maioria dos alimentos. Nos produtos alimentícios. Exato. Para você entender o que é Industrializados gritam no glúten, né? Exato, né? Como a gente comentou isso no episódio sobre saúde integrativa, né? Descasque mais e abre menos. Sim. Né? O glúten, ele pode promover várias manifestações que não tem a ver com a doença celíaca, que é aquela autoimunidade, que não pode ter contato algum. Mas ele pode causar algumas manifestações que são extraintestinais. Então, como dores nas articulações, até mesmo enxaqueca. Tem pessoas que costumam ter enxaqueca, e às vezes faz uma alimentação mais anti-inflamatória e melhora. Ou se você vai tratar pela medicina convencional, você toma medicação para dor pro resto da vida, né? Enxaqueca crônica. Não existe esse coisa de crônico, tudo tem um porquê, né? Sim. Então, É porque o glúten é altamente inflamatório, né? É porque a quantidade de glúten que existe nos alimentos hoje é muito maior, por conta da questão industrial, né? Então, eles manipularam muito geneticamente o trigo. Então, o trigo de hoje não é o trigo de 100 anos atrás. E Puro. isso, exatamente. E ele, inclusive, tem algumas proteções naturais para que a praga não se manifeste, para que você tenha uma produção em larga escala. Então, se a praga não se manifesta, imagina como ele se comporta dentro do nosso corpo, né? Então, ele tem alguns pesticidas naturais. E isso faz muito mal para o nosso intestino, que, por sua vez, é 80% do nosso sistema imunológico. Então, muitos pacientes com dor crônica, por exemplo, a articulação, tem uma alimentação muito ruim, excessiva, inflamado, isso existe uma conexão já de intestino e articulações. Então, quando o seu intestino ele tem uma permeabilidade, está inflamado, você tem um aumento de inflamação, e isso pode reverberar como uma dor articular ou um processo degenerativo, uma osteoartrite. Sim, eu tenho formação com o Dr. Amit Goswami, inclusive deixo aqui um beijo no coração. Convido o Dr. Amit Goswami a participar aqui conosco de um episódio transbordando, né, a visão de mundo quântico, né, e ele fala, né, dos 3 cérebros, né, o cérebro do pensamento, o cérebro aqui do sentimento e das emoções. Então, perceber também o que você está comendo, que faz parte de todo o movimento, né? Como você disse, 80% aqui da nossa imunidade, ela é intestinal. Então é muito importante tomar consciência para isso, né? Ter mais auto-amor, eu diria, né? Que o autocuidado, ele é basicamente uma expressão de amor por si, né? E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Ele é o bem que Deus te deu. Então é nossa obrigação cuidar. Então, até mesmo trazendo para a religiosidade, né? Muitos pregam a palavra de Deus, um monte de coisa que é incrível, maravilhoso, mas o quanto você se atenta para o autocuidado do seu corpo físico, não somente espiritual, é o equilíbrio que falamos no início, né? Exatamente. Não é sobre somente um aspecto, né? O quanto você cuida da sua alimentação, o quanto você toma atenção para a prática de atividade física, ingestão de água, coisas básicas, né? Exatamente. E eu, inclusive, eu tinha muita sinusite, né? Virava e mexia sinusite, pelo menos sinusite atacada uma vez por mês. E aí eu percebi, quando eu tirava a lactose, eu não tinha. E aí eu comecei a realmente tirar. E hoje eu evito com o máximo possível. E realmente nunca mais eu tive crise de sinusite. E veja, diriam que na convencional, uma sinusite crônica. Daí você usaria um medicamento de uso crônico para o resto da sua vida. Dificilmente vão trazer em questão uma sensibilidade a algum tipo de alimento. Porque existe a alergia a um alimento, que é quando você se expõe a ele, aquele edema de glote, né? Existe a sensibilidade, que são manifestações que ocorrem até 48 horas após a ingestão. E há uma característica muito forte de pessoas com sensibilidade à caseína do leite,
especificamente, a caseína do leite, até mesmo a lactose, que traz mais alteração intestinal, são sintomas de via aérea, de vias aéreas, né? Especialmente via aérea alta, então rinite, sinusite, coriza. Eu fui uma pessoa que, quando eu era criança, eu tinha crises de bronquites horrorosas. Eu usava bombinha sempre, tinha até apelido, Urorô, o Aerolim, porque eu não conseguia viver sem. E daí, quando eu tive a crise de psoríase, que eu contei no primeiro episódio, eu limpei minha alimentação pela psoríase. E o maior efeito colateral foi que eu nunca mais usei bombinha. Então, eu nunca mais tive crise de asma. Isso tudo por conta de limpar a alimentação. Então, às vezes, um alimento te traz sintoma e você nem ao menos conecta, Você não né? percebe, Não né? percebe. E daí que vale a pena fazer uma alimentação anti-inflamatória, e daí você vai buscar em exames, né? Eu fiz teste de intolerância à lactose, mas deu negativo. Ok, não significa que não esteja te causando sintoma. Ele vem negativo, mas ele te Tá causa te inflamando, sintoma. né? E qual é a melhor forma de você saber? Você tira. Faz o teste. Faz o teste, que é a prova Uhum. terapêutica. Faz o teste, fica lá 15 dias, 20 dias sem. Se você melhorar dos seus sintomas, significa que aquele alimento não é bom o suficiente para você. Que ele deve ser consumido esporadicamente. Dentro da rotina vai adoecer. Não, maravilha. Quanta consciência sobre dor, né, sobre possibilidades de tratamentos, né? Então, perceba se esse episódio é um convite. Às vezes você está aí há anos sofrendo com uma dor. Mande mensagem para a doutora Débora. Passe lá no Instituto Dr. Schau e veja as infinitas possibilidades que ela tem para você. Falando, né, que a gente está falando de auto-amor, autocuidado, olha, eu tenho um presente aqui da Bruxarina para você, doutora Débora. Olha, esse daqui é um perfume perfume Ame-se, tá? Perfume Ame-se de alto amor. Tem uma vela também, sais de banho. E Posso aqui, abrir? por favor, É maravilhoso. deixando um convite para vocês navegarem pelo site lá da loja Bruxarina, né? Tá aqui, ó, o Perso tá deixando aqui para vocês, bruxarina.com.br, e no Instagram, bruxarina_. E quando você estiver lá finalizando as suas compras, né, enchendo o carrinho, você vai lá e coloca um cupom de desconto, ó, 10% off, o cupom de desconto Saúde Energética. Quando você digita lá, cupom de desconto Saúde Energética, você tem 10% de desconto em toda a loja. E olha só, velas especiais com muito amor, muito aroma, não é, Pércio? Muito cheirosas, Lembrando muito, que muito, essas muito. velas não apenas, né, com aromas fantásticos, com cristais, né, você também tem aqui, ó, toda uma questão energética, né? Então eu te convido para acessar o Instagram da Bruxarina e ver lá os depoimentos que pessoas tiveram após, por exemplo, acender uma vela, tomar um banho, né, com sais de banho de chuveiro, que não é mais desculpa se você não tem banheira, né? E é muito bom. Exato, trazendo mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Quanta Adorei. consciência, quanta luz, quanta sabedoria aqui. Muita, muita gratidão. E olha, o Perso também tem um presente aqui para você, ó. O Eu Sou, para você sempre lembrar aqui do episódio que você transbordando saúde, né? Trazendo esse convite para todos aí, a todos daqui da família Saúde Energética, para se livrarem da dor, né? Que ter dor não é normal. Não é normal. Ele pode ser comum, mas não é normal. Exatamente, E exatamente. falando da minha quinta série aqui, né? Eu fiz uma analogia, né? O pão nosso de cada dia de hoje não é o mesmo do que era antes. Então, o glúten que tem hoje, É uma Exato. quantidade É muito verdade. maior. o nosso glúten de hoje não é o mesmo, né? Sim. E isso causa uma vulnerabilidade maior em nós, seres humanos, né? E vale a pena pensar a respeito disso, né? Na alimentação. Na né? alimentação. Como um todo, não só a alimentação, mas perceber a Modo de qualidade vida, dos né? seus pensamentos, exercício, movimento. Ó, já vamos deixar o convite aqui Se para você movimentar também, né? Exato, deixar o convite do primeiro episódio lá com a doutora Débora falando dos pilares da saúde integrativa, que foi um episódio assim fenomenal, grandioso, muita gratidão. E olha quem eu tenho aqui, doutora Débora. Olha ele. Ah, Mas esse é ele outro. voltou,
Esse é a doutora Débora Good Vibes. Exato. Adoro né? Good Vibes. Seu eu do futuro está aqui na sua frente, dentro desse olhar, né, de medicina humanizada, né? Seu eu do futuro aqui na sua frente, o que você gostaria de ouvir dele? Isso é o futuro, né, Rafa? Eu acredito que o modelo de saúde atual, ele é fracassado. Os profissionais da área da saúde precisam tomar consciência de que eles cuidam de pessoas. E isso eu enxergo como uma grande missão para mim, sabe? De fazê-los despertar esse tipo de consciência. De entender a importância de uma escutativa, de um pegar na mão, de um acolhimento, de chamar pelo nome. Isso faz toda a diferença. Lá no Instituto, por exemplo, o time entende essa necessidade, então o meu time vibra isso, né? Então o paciente, muitas vezes o recepcionista fala, oi, senhor fulano, chama pelo nome, ele fala, nossa, ele lembrou de mim, como o atendimento de vocês é especial, porque a gente quer que a pessoa se sinta acolhida, e isso faz parte do tratamento. Igual lá, eu não gosto de televisão, acho que a frequência energética de programas de televisão é muito baixa, então lá é sempre você chega, tá tocando uma musiquinha, o recepcionista, o atendente, ele vai sempre te tratar com carinho. O médico são ortopedistas. Ortopedistas normalmente são mais turrões, mais cabruncos. Brutos, né? Brutos. Lá todos são gentlemans. Todos tratam com muito respeito. Isso porque são respeitados, né? Então entra aquela questão da gestão humanizada. Você precisa respeitar para que a pessoa seja... para que a pessoa seja... Como é? Você precisa respeitar para que a pessoa consiga respeitar a você e ao próximo também. Você precisa promover um ambiente que seja satisfatório para que eles sejam felizes, para que eles consigam atender os pacientes da melhor maneira. E sabe o que lá tem? Dentro do nosso onboarding, eu sempre falo a respeito da nossa energia emocional. Nós temos uma moeda de reconhecimento lá. Então, nós estamos falando sobre as necessidades básicas do ser humano. Então, quantas das vezes você critica, mas e quantas das vezes você elogia? Então, há sempre um movimento sistêmico lá de quando existe alguma coisa positiva. Um elogia o outro do time, entrega uma moeda, se chama Redcoin. Fui eu que inventei. Que legal. E tem que entregar uma Redcoin e dizer o motivo. Olha, eu te reconheço porque no momento que eu precisei você foi muito proativo. Ou eu te reconheço porque no WhatsApp um paciente ficou muito agradecido a respeito do seu atendimento. Ou eu te reconheço porque o seu desempenho tem sido cada vez melhor. E a gente bate o sino, se abraça, é uma bagunça. Você trabalha o positivo, olha que legal, positivo, né? Lembrando da escala de Hawkins, né? A gente precisa estar com a energia emocional alta, porque os pacientes que precisam, eles já têm uma energia um pouco mais baixa. Então eu trabalho muito a energia do ambiente, oro muito, coloco música, coloco louvor, porque tem que subir a energia para que seja um ambiente acolhedor, né? Então eu tenho certeza, o dia que vocês forem lá, porque eu vou chamar vocês para conhecer. Maravilha, vamos. Falam, nossa, mas a energia daqui é boa. Eu falo, é boa. É muito amor, é muita oração, é muito Bem propósito. trabalhada, né? A cura já começa ali no primeiro passo, entrando no Instituto Dr. Shaw, né? Você já Sim. entra, É isso. já começa a mudar a vibração. Eu oro por isso, Rafa. Uhum. É o teor da minha oração, que seja um ambiente de cura e transformação para as pessoas que nos procuram, para os nossos colaboradores e prestadores, enfim. Eu acredito muito nisso, então Que é lindo, isso que eu vivo. Que lindo. Que maravilha, não? Exato, né? Quanta medicina humanizada. Que lindo, que lindo. Muita gratidão, muita Eu que gratidão. agradeço. Um recado assim final, né, que você possa passar uma frase, um movimento final aqui para quem está nos Um ouvindo. desfecho maravilhoso. Exato. Uau! Eu acredito que... Posso conversar com os profissionais da área da saúde? Manda Não sei ver. quem está assistindo, mas eu acredito que esse caminho de amor ao próximo e de humanização eu trilhei a partir do meu caminho de autoconhecimento. Então, quando você se conecta com o melhor que você tem dentro de si, você é capaz de transbordar na vida dos outros. Então, quem trabalha na área da saúde, eu recomendo fortemente o caminho do autodesenvolvimento.
Porque quando você enxerga o seu maior potencial, a sua luz, a sua divindade, mas também coordena a sua sombra, porque isso faz parte do ser humano, você entende quem você é e você consegue expressar o melhor para a pessoa, sem que o que ela traz para você interfira no seu campo. Então, profissionais da área da saúde, entrem no processo de desenvolvimento. Eu recomendo fortemente a comunidade do Rafa, porque eu já fiz uma formação com ele, foi incrível, maravilhosa. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, da nossa energia, né? E é isso, procurem pelo autodesenvolvimento, pelo autoconhecimento, porque é uma jornada de transformação muito incrível que faz com que nós consigamos nos conectar conosco e muito mais com o nosso próximo. Que lindo, que Maravilha. lindo. E falando sobre isso, né, na analogia da aviação, né, coloque a máscara primeiro em você, né, para poder ajudar o outro, né. Então, o profissional tem que estar bem estruturado para poder ajudar os outros, né. Exatamente, exatamente. E também essa consciência de perceber que você está fazendo o melhor que você pode. E se esse episódio for um convite para você poder perceber as infinitas possibilidades, olha aqui, ó, com a doutora Débora Shaw, percebendo aqui, ó, que existe outras possibilidades através da medicina humanizada, né? Tratando ali o paciente como humano, literalmente não mais como um número. E isso eu tenho certeza que em breve vai ser o normal, inclusive com experimentos científicos aí provando que esse movimento, que eu tenho certeza, né? Tudo é energia, que esse movimento da medicina humanizada já é aí de grande contribuição pro próprio paciente acessar a cura. Não é? Que lindo, que lindo. Muita gratidão. Obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui, de poder falar as coisas que eu acredito. Eu acho que ter essa palavra é muito importante. E no que depender de mim em relação à medicina humanizada, medicina integrada, isso com certeza vai aumentar cada vez mais, faz parte do meu propósito. Acho que as pessoas precisam disso. E eu acho que é o futuro, né? O que caminho é o futuro. tem que ser esse, né? Sim. A medicina tradicional, como é a antiga, não faz mais sentido, né? Sim. E nós estamos caindo muito para um mundo tecnológico, inteligência artificial, né? E isso tudo tem gerado outros tipos de conexões. Nós não podemos perder a humanidade. Então, é sempre trabalhar aquele equilíbrio. A produtividade, a inteligência artificial, por exemplo, mas a humanidade também. Né? Exato, eu brinco dentro da comunidade neuroquântica, né? Podem criar inteligência artificial, mas não consciência artificial. Não Exatamente. Seu maior presente, sua vida, sua consciência de ser, de viver a divindade do seu ser, e a divindade e a infinitude. Muita gratidão. 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 Já deixa aqui, ó, hashtag volta doutora Débora, trazendo e transbordando muito mais. E eu achava que a gente já ia saber tudo. Não, tem muito mais informação ainda, hein? Exato. Deixa aqui o convite também para você se inscrever no canal Saúde Energética, deixar seu like, deixar seus comentários aí, suas perguntas, compartilhar o vídeo também, não é? Afinal, você faz parte aqui, ó, do processo de expansão de consciência do planeta Terra, do todo, você faz parte disso. Também você pode acessar Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music, entre outras, e aqui no YouTube. Um grande beijo, muita gratidão e até o nosso próximo episódio.